No capítulo 7, nós temos os itens que fala sobre o que deve se entender por pobres de espírito. Nós temos aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e prudentes. Essa parte é o Kardec que discorre a respeito do Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é desenvolvido da seguinte forma: as máximas de Jesus, as explicações de Kardec e depois as instruções dos Espíritos. São os Espíritos que nos dão as suas instruções. Então os dois últimos itens são orgulho e humildade, que já são instruções dos Espíritos, e missão do homem inteligente na Terra. Então a gente vai, o que deve se entender por pobres de espírito? Nós temos conhecimento que no decorrer da história da humanidade, o Novo Testamento, foram várias e várias as traduções que foram feitas desse Novo Testamento, dos 4 evangelhos que falam sobre Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João andaram com Jesus, Lucas e Marcos não, mas eles tiveram referências históricas, andaram com Pedro, com Paulo. Só que nas traduções, as pessoas foram como que não só manipulando, não, de acordo com o entendimento e com a época, houve algumas modificações. E nós temos várias interpretações e várias traduções em vários rótulos religiosos, por exemplo, dos evangélicos, dos católicos. Nós temos uma tradução feita por um espírita agora, que é o Haroldo Dutra Lima. Então essas traduções, em algumas delas, dizia só: bem-aventurados os pobres. Então, em razão dessa interpretação literal, bem-aventurados os pobres, houve como que um mau entendimento da humanidade, e começaram a se entender que para ser bem-aventurado, para poder receber as bem-aventuranças de Jesus, tinha que ser pobre. Então muitas pessoas abriram mão dos seus bens, muitas pessoas abandonaram tudo que tinham para poder se dedicar exclusivamente a Jesus. Muitas pessoas deixavam de tudo para poder se tornar, vamos dizer, eremitas, morar lá no alto da montanha, numa cova, como se fosse útil à própria vida. Então a interpretação literal, toda a interpretação literal das escritas, vamos dizer, sagradas, Velho e Novo Testamento, ela é prejudicial. Por exemplo, nós temos no Novo Testamento: se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Obviamente que nós não podemos interpretar literalmente, e se a gente fizer uma besteira com a visão, olhar uma pessoa com concupiscência, arrancar esse olho. Não é assim. Então, as interpretações elas foram diversas no decorrer das traduções. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, com uma tradução da LAC, ele vai ler, está escrito de uma forma. Então, na própria tradução tem essa divergência. E as pessoas foram dando tudo que tinha e foram tentando ser pobres, mas não de espírito. Só que continuavam com o mesmo ódio, com o mesmo rancor, e não tinha humildade. Então não adianta deixar tudo que tem, como Paulo diz: não adianta eu doar todos os meus bens, até o meu corpo, para ser sacrificado, e eu não tiver amor, ou não tiver caridade. E aí, com o tempo, a interpretação foi voltando para pobres de espírito, que é diferente. O pobre de espírito, ele independe de ter recursos amoedados, de não os ter, de viver na miséria ou na opulência. Porque o pobre de espírito é o pobre do coração, de humildade. É a pessoa que é humilde. Pessoas humildes, elas são pobres de espíritos, independentemente das condições financeiras em que elas se encontram, das condições sociais, das condições daquele momento da história da sua vida. Independentemente disso, é a humildade. Então qualquer pessoa que seja, em qualquer lugar que esteja, em qualquer condição que esteja, desde que seja humilde, ela é pobre de espírito. Mas o pobre de espírito não quer dizer aquela pessoa, vamos dizer, amorfa, aquela pessoa barada, aquela pessoa que não tem atitude de forma nenhuma. Não tem maior exemplo que Jesus, que era pobre de espírito, humilde. Mas ele quebrou as bancas dos mercadores lá no templo, porque ele não concordava com essa venda, Venda de animais para sacrifícios em troca dos erros que eram cometidos, entre aspas, dos pecados. E para demonstrar que o pobre de espírito não é aquela pessoa que fica quietinha, tudo que ela vai para a luta, independentemente da sua humildade, nós temos no Evangelho um dos apóstolos de Jesus, que a primeira coisa que nós pensamos quando a gente se recorda de Pedro na traição.
perdão, na negação. Traição foi Judas. Então a gente fala do apóstolo Pedro. Primeira coisa que a gente fala, negou Jesus. Ora, Pedro negou Jesus. Mas, e depois? E na nossa vida, no dia a dia, normalmente a gente faz dessa forma. Por exemplo, a pessoa pode fazer tudo certo na vida dela, mas ela comete um erro, nós estamos estigmatizados. Então, quando nos olha, ou quando olha a pessoa que errou, ela errou naquele ponto, esquecendo todo o bem que ela praticou. O apóstolo Pedro, ele é irmão de André. Jesus, quando mudou de Nazaré para Cafarnaum, tinha os pescadores à beira do lago, estavam pescando tal, e não conseguiam pegar os peixes, estava difícil, não estava, o barco voltava, tudo vazio, tudo, e Jesus entrou num desses barcos, falou, vamos até o lago, né? Jesus já estava fazendo a sua caminhada messiânica, já estava fazendo milagres, já estava trazendo a sua ideia. Aí ele falou, vamos lá para o lago. Chegou no meio do lago, ele falou, tira a rede aqui. Aí os pescadores, inclusive Pedro, falou, mas senhor, nós já tiramos a rede aqui várias e várias vezes, continua sem, vamos dizer assim, sem pegar peixe, nós não conseguimos pegar nenhum peixe e continua assim. Falou, não, mas atira a rede. Aí atirou a rede, veio tanto peixe que não cabia nos barcos, foi uma fartura tremenda. Dupla vista de Jesus, o livro dos médiuns explica o que é dupla vista, a pessoa enxerga não com o olho da carne, o olho do Espírito. Então ele enxergava com esse dom, um dos dons, porque Jesus tinha vários dons, ele viu onde estavam os peixes, jogou a rede e realmente estavam lá. Desceu, chegou para Pedro e para André, me siga que eu os farei pescadores de homens. Pedro e André o seguiram. Depois ele chamou João e Tiago, outros dois irmãos. Só que Pedro, o nome dele não é Pedro, é Simão Bar Jonas, que é Simão filho de Jonas. Pedro é pedra, que Jesus disse, sobre você eu vou criar, vamos dizer assim, a minha doutrina e não a minha igreja, que é diferente. Pedro, Kéfas, é em hebreu que é pedra, e Pedro é em grego. Então pôs o nome de Pedro, mas o nome dele é Simão. Simão e André, João e Tiago. Depois ele chamou Mateus. Mateus era cobrador de impostos, estava recolhendo impostos dos barcos que chegavam, entregando peixe. Chegou e disse para Mateus, simplesmente, siga-me. O que Mateus fez? Levantou e seguiu a Jesus. Olha o chamado desse homem. E Pedro foi. Só que nos evangelhos nós temos referências de Pedro, mas não tantas referências. As maiores referências e a verdadeira história de Pedro começa no livro Atos, que é escrito por Lucas, o evangelista. O livro Atos tem a história de Pedro. Pedro, naquele momento em que ele chegou no átrio do Caifás, que Jesus estava começando a ser julgado, foi reconhecido por algumas pessoas do templo, que disseram, você é amigo do Nazareno. Ele disse, eu não sou, porque Jesus lhe havia dito anteriormente, Pedro, você me ama? Nossa, mestre, eu te amo. Pedro, mas você me ama? Mestre, mas de novo? Pedro, mas você me ama, Pedro? Amo, pelo Senhor eu morreria e faria tudo. Que disse Jesus? Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você haverá me negado 3 vezes. Pedro negou a Jesus. Aí ele se assustou, Pedro, e foi saindo. Uma senhora falou, mas você é um amigo do Nazareno. Não, eu não conheço esse homem, não sei quem é. E a hora que ele saiu, uma outra pessoa falou, mas sim, é assim, você anda com ele. Ele disse, não ando, e foi embora. Na hora que Pedro olha para trás, de acordo com o evangelho de Lucas, Jesus olha para ele, Pedro chora. A partir desse momento, Pedro reconheceu a grandeza daquele homem que ele tinha negado. E a partir desse momento ele tornou realmente como que uma estrutura, um esteio, uma pedra de arrimo da doutrina de Jesus. No livro Atos, Pedro então reuniu, depois da morte de Jesus, os apóstolos. Reuniu os apóstolos, como Judas tinha se suicidado, eles tinham que escolher um outro. Jogado sorte, ficou Matias, para ficar o 12º apóstolo. E aí Pedro começou a organizar
para poder levar a doutrina de Jesus. E aí vai para o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, para os hebreus, é a comemoração de 50 anos de saída do Egito para a Terra Prometida. Para os cristãos, é de 50 dias para os hebreus, da saída do Egito para a Terra Prometida. E para os cristãos, é de 50 dias da morte de Jesus. Mas esse Pentecostes que se comemorava era dos hebreus. E aí os apóstolos, e não só os apóstolos, porque já tinham vários seguidores, começaram a falar em várias línguas. E o pessoal achou que eles tinham tomado morbo. Morbo era uma cachaça, só me engano, de arroz, eu não sei do que era. Pedro disse, não, eles estão cheios do Espírito Santo. E cada um falava numa língua. Lá tinha medos, tinha persas, tinha gregos, e todo mundo entendia o que falavam aqueles apóstolos, aquelas pessoas, porque eles falavam na língua daqueles povos que estavam presentes naquele lugar. Doutrina dos Espíritos, através do livro dos médiuns, nos explica. Isso chama-se xenoglossia. É uma mediunidade em que o médium fala uma língua desconhecida. Então não é um milagre. E aí Pedro começou a sua caminhada. Um dia, indo Pedro e João lá para o templo para fazer as suas orações, ele encontra um coxo, um aleijado, na porta do templo, que pedia esmola há muitos e muitos anos naquele lugar. O homem chega, olha para Pedro, olha para João e Pedro olham para o homem fala, bom, aí vai ter alguma moeda, uma esmola. Pedro diz para ele simplesmente, olha meu irmão, eu não tenho ouro e não tenho prata, o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pegou na mão do coxo, do aleijado, o homem começou a andar, e era conhecido de muitos e muitos anos. Aí as pessoas começaram a se aglomerar. Pedro aproveitou para começar a pregar a mensagem de Jesus. Olha só a coragem desse homem, no meio daquele povo em que havia crucificado Jesus. Começou a pregar, foi preso. Ele e João foram presos. Foram para o Sinédrio. Chegaram no Sinédrio, os doutores da lei estavam assustados. Assustados por quê? Porque naquele momento a turba estava tudo perto deles, e se eles fizessem alguma coisa com João e com Pedro, poderia ter uma revolta lá dentro. Pegaram, falaram, olha, vamos deixar eles embora, vamos dar uma conversa com eles. Disseram, olha, nós não queremos mais que você pregue em nome desse homem, desse carpinteiro, porque ele falou, estou pregando em nome de Jesus, aquele que vocês mataram na cruz. Não queremos mais que pregue em nome desse homem, aqui você não vai falar mais. Está certo. Pois Pedro sai com João, lá na praça começa de novo, pregar sobre Jesus, falar da vida de Jesus, falar o que Jesus fazia, os seus atos, a sua vida, o seu caminho. Foram novamente presos, Pedro e João. Vai Pedro de novo para o Sinédrio. E aí ele vai preso, e sem que saibam o que acontece, as portas se abrem do calabouço em que se encontravam, milagrosamente. Dizem que foram os anjos, mas a gente sabe dos efeitos físicos que o livro dos médiuns nos explica. As portas se abriram, mas mandaram buscar Pedro. Pedro foi levado de volta para o Sinédrio. Chegou o pessoal e falou, mas não falamos para você, rapaz, nós não falamos que nós não queremos que você fica pregando em nome desse homem, desse carpinteiro. Falou, mas eu vou pregar e vou continuar. Então tá, mandaram chicotear eles. E aí iam prender e com certeza também sacrificá-los. Mas aí Gamaliel, um doutor da lei, lá do Sinédrio, chegou e falou, gente, tirou eles da sala e falou, vocês não podem fazer isso. Vocês lembram do Teóbas? Ele, com 400 homens, se enrolou na sua doutrina, foi morto ele, os seus seguidores. Lembra de Simão, o Nazareno? A mesma coisa. Se esse homem tiver com a mentira, ou se não, o que ele estiver falando não for verdade, vai acontecer a mesma coisa, ele logo desaparece. Mas, se ele realmente está falando em nome de Deus, quem somos nós para ir contra Deus? Deixa ele embora. Aí o pessoal do Sinédrio chicoteou Pedro e João e soltou Pedro e João. Pedro saiu e continuou pregando. Olha só a humildade do homem, humilde, mas não covarde. E a vida dele foi essa.
Ele tinha vários entreveros com os próprios apóstolos, com as pessoas, com tudo, e ele era uma pessoa rústica, mas tinha um coração de ouro, e era um lutador por Jesus, porque depois da negação, ele se tornou um gigante, ele se tornou realmente o alicerce daquela doutrina. E aí aconteceu vários problemas nas vidas deles. Primeiro foi a morte de Tiago, foi decapitado. Pedro foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia: eu não quero morrer como o meu mestre, porque eu não mereço e não sou digno de ter uma morte como a dele, de tão grande que ele é. Eu quero morrer de cabeça para baixo. E realmente o crucificaram de cabeça para baixo. Pedro foi morto de cabeça para baixo. Mas na sua trajetória, quem tiver paciência de ler o livro Atos, vai ver que coisa bonita que foi a história, não só do Pedro, mas também do Paulo, outro lutador pela doutrina de Jesus, que foi chamado na estrada de Damasco. Eram humildes, mas não se negavam à luta. Eles eram humildes, simples, mas não regateavam com o nome de Jesus. Eles lutavam por ele. Paulo, o maior perseguidor de cristãos, que naquela época não eram chamados de cristãos, de todas as épocas da humanidade. Ele era cruel, ele procurava, ele os condenava, ele tinha a carta branca do Sinédrio. E um dia, ele foi buscar Ananias, em Damasco. Agora a gente parte para o livro Paulo e Estevão. Paulo tinha um grande amor, que se chamava Abigail. Mas teve uma divergência entre eles, e eles se separaram. Porque Paulo foi quem matou Estevão, que era Gesiel, irmão de Abigail. E ele não se sentiu digno de continuar com ela, e ela continuou amando a Paulo. E ela se tornou cristã. E por ela se tornar cristã, o ódio dele recrudesceu. Aí ele foi atrás de Ananias, lá em Damasco. No meio do caminho, o que acontece? Ele vê uma luz muito clara. Bem, o seu cavalo empina, ele cai. Paulo cai, vê uma sombra vindo para o seu lado, uma luz caminhando para o seu lado, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? A sombra lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. A partir desse momento, o que Paulo disse para Jesus? O que o Senhor quer de mim? Vá a Damasco, procure Ananias, e ele fez isso. Se tornou depois disso um dos maiores divulgadores da doutrina de Cristo. Se tornou um dos mais timoratos divulgadores. Não tinha medo de nada. Ele era todo marcado, todo cheio de cicatrizes, era todo machucado, porque ele apanhava. Em Damasco, ele estava tão empolgado com Cristo, que ele quis pregar sobre Cristo. Obviamente que ele não tinha experiência nenhuma e nem sabia de Cristo. Ele tinha acabado de ler um pouco dos papiros sobre Cristo, que Ananias tinha emprestado, e achou. Ananias falou: mas Paulo está cedo, mas eu quero pregar. Pois ele teve que sair por cima dos muros, dentro de um cesto, escondido, porque queriam matar o Paulo. E o Paulo continuou a sua vida, foi para o deserto, ficou 3 anos, e aí começou a sua luta, a sua caminhada. E todas essas cicatrizes, esses machucados que ele tinha, o que ele dizia? Eu carrego as marcas do Cristo. Tem 2 livros que chamam Marcas do Cristo, muito lindo, escrito por Hermínio Miranda, eu não sei se tem na livraria, que fala sobre Paulo e faz um paralelo com Martim Lutero. Diz Hermínio Miranda que um é a reencarnação do outro, mas nós não sabemos, está lá no livro. E aí a vida continuou para eles, todos foram mortos, à exceção de João, que cuidou de Maria em Éfeso até a morte de Maria, e até a morte dele, velhinho. A única coisa que ele dizia: amai-vos uns aos outros, no final da sua vida. Todos humildes, mas não tinham medo de enfrentar a morte por Jesus. Os escravos, os pobres, os sofredores, os infelizes, eles eram levados aos circos para apagar a fome e a sede dos romanos e dos judeus. A perseguição começou depois de Nero, porque Nero disse que quem queimou Roma foram os cristãos. Aí começou uma das maiores perseguições de todas as épocas da humanidade, até o ano 300, com Constantino, que descriminalizou
o cristianismo, que não se chamava cristianismo. Esses homens eram chamados de homens do caminho. Lucas dizia: mas ora, a gente segue a Jesus, o Cristo. O Cristo quer dizer o enviado em grego, Messias, o enviado ou ungido em hebreu. Mas a gente segue a Cristo. Se a gente segue a Cristo, nada melhor do que chamarmos-nos de cristãos. E passaram a chamar aqueles seguidores de Jesus de cristãos. Essas pessoas humildes, pessoas simples, pobres, sofredores, infelizes, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles puros de coração, eram levados ao circo e não tinham medo, porque eram humildes, tinham Jesus no seu coração, eram sacrificados, queimados, mortos pelas feras, pelos gladiadores. Os doentes, os mais fracos, os mais velhos, serviam de tocha humana, eram colocadas como que madeiras em cruzes, untavam-nos com resina, em combustível, ateavam fogo neles, e eles iluminavam o circo, e as pessoas riam, davam gargalhada e se divertiam com a morte daquelas pessoas. 1962, no Rio de Janeiro, um circo pega fogo, 1000 pessoas morreram, queimadas. A pessoa ficou desesperada, o pessoal falou: gente, como pode acontecer uma coisa dessa? Como essas pessoas morreram queimadas naquele circo lá no Rio de Janeiro? Emmanuel vem e diz: Chico, essas 1000 pessoas eram aquelas pessoas que costumavam ficar nas arenas de Roma aplaudindo a morte dos cristãos. Pediram essa morte porque eles faziam isso com aquelas pessoas e hoje eles entendem. Então pediram e estão recebendo na mesma medida que eles deram para aquelas pessoas. Lei da ação e da reação, a reencarnação explicando essas grandes diferenças que a gente vê, essas divergências, o sofrimento e a dor. A humildade dos cristãos, dos primeiros cristãos, dos cristãos primitivos. Isso é ser pobre de espírito, é aceitarmos Jesus em nossos corações, sermos humildes para aceitar na convivência com o nosso próximo, que o nosso próximo é como nós mesmos, cheio de defeitos, cheio de dificuldades, cheio de inferioridades, porque nós também o somos. A humildade de nos aceitarmos como nós somos, não pensarmos jamais que nós somos muito mais daquilo, porque é o que pretendíamos ser, mas não é, é humildade. E para ser humilde, a pessoa tem que saber ir para os últimos lugares. Por isso que Jesus dizia: quando você for a alguma festa, não procure os primeiros lugares, porque se você procurar os primeiros lugares, pode ser que o dono da festa chegue para você e fale: olha, vai lá para o último lugar, porque aqui está reservado para outras pessoas, você vai ficar com vergonha. Então quando você chegar, procure os últimos lugares. Se o dono da festa te chamar para frente, vai ser uma honra, porque você foi chamado e considerado um convidado importante. Vai para frente. É para ser aplicado no dia a dia. De que forma? Suíça ou não sei se é Dinamarca, qual país, um coach, um técnico, pega um que faz palestras, ele estava fazendo uma palestra nesse país, não sei se é Islândia, qual que é, e ele foi com um rapaz numa fábrica, que ele trabalhava, porque ele ia dar fazer uma explanação. Chegando nesse lugar, nessa fábrica, ele viu um estacionamento muito grande, e eles chegaram bem cedo. O rapaz estacionou lá atrás. Aí ele olhou aquele monte de vaga na frente e aquele rapaz lá atrás. Não só ele, mas outros estacionados lá atrás e um monte de vaga na frente. Aí ele falou: mas por que isso? Se tem tanta vaga lá na frente. Ele falou: não, meu amigo, nós chegamos muito cedo, então a gente para aqui. Porque se eventualmente alguém perder a hora, alguém tiver um problema familiar, alguém tiver uma doença e tiver que atrasar, tem um lugar na frente para que ele pare. Olha só, saber deixar os primeiros lugares. E isso é no dia a dia. Nós não tentarmos passar por cima das pessoas, nós não tentarmos levar vantagem numa fila, no estacionamento, em qualquer lugar que seja. O Evangelho de Jesus é para ser colocado no dia a dia. E essa parábola que ele diz, que aquele que se eleva será rebaixado, é para isso, para que a gente possa aprender a ser humilde, colocar isso no nosso dia a dia, nos colocarmos nos nossos lugares, respeitarmos as pessoas, os lugares que elas têm. Porque o nosso direito chega aonde começa o direito do nosso próximo.
A partir daí, nós já estamos entrando na lesão do direito do nosso próximo. Então nós temos que respeitar, para sermos respeitados. Que disse Jesus? Faça aos outros o que gostaria que vos fizesse. É a lição do mestre. Então nós não podemos muito nos elevar, porque dizem, ou dizem as pessoas de um ditado popular, que quanto maior a árvore, maior o tombo. É a humildade. Mas isso é uma coisa de treino, é uma coisa que tem que ser treinada dia a dia, com persistência, e a gente vai crescendo para a luz, E aí Jesus ele não trazia as suas mensagens para os doutos e prudentes. Por quê? Porque os doutos e prudentes não aceitariam o que Jesus dizia. E quem eram os doutos? Doutos eram os doutores da lei, eram aquelas pessoas muito inteligentes, aquelas pessoas que tinham conhecimento profundo de tudo. Eram muito intelectualizados, mas infelizmente não espiritualizados, ou não tinham uma moral espiritual, e sim material. Esses doutos, eles eram isso. Então ele trazia, os mistérios, ou seja, tudo que Jesus trazia, não eram para os doutos e prudentes, porque eles não aceitariam. Como é que pode um fariseu, um saduceu, ou um representante do povo do Sinédrio? O representante do povo do Sinédrio era muito rico, tinha que ter família e tinha que ter origem, então ele não era bem do povo, ele representava o povo, porque tinha o partido dos fariseus e dos saduceus, e tinham representantes do povo, eram muito ricos. Agora, como um fariseu, um saduceu, a pessoa que crucificou Jesus, que condenou Jesus, que fez com que ele fosse condenado por Pilatos à morte, ia aceitar a mensagem de Jesus? Como aquelas pessoas orgulhosas e que excluíam os outros povos, que chamavam de gentios, todos os estrangeiros, e aceitar a mensagem de Jesus dizendo que todos eram irmãos, todos eram iguais perante Deus. Um povo que não admitia que se falava em nome de Deus, até Iavé. Então tiraram todas as vogais para que não se pronunciasse em nome de Deus, falava assim, Senhor. O que Jesus fazia? Chamava Deus de Pai. O meu pai, eu e o meu pai, foi condenado também por isso, que foi um dos motivos, em que o respeito e o temor era tão grande por Deus. De repente vem um homem dizendo, mas ele é meu pai, e esse homem é um carpinteiro, vamos dizer, um trabalhador braçal, que lá na hierarquia, vamos dizer, na coluna, na pirâmide social, era um dos mais baixos. Como pode um carpinteiro, um trabalhador manual, falar que nós somos irmãos? De um fariseu, de um saduceu, de um representante do povo. Como os doutos poderiam aceitar a mensagem de Jesus? Não aceitavam. E os prudentes? Que eram os prudentes? Em Roma, na República, 500 anos antes de Cristo, a 27, e um pouco do Baixo Império, tinha 5 fontes do direito. O que são as fontes do direito? É de onde emana o direito, de onde vem o direito. Fontes seriam, na verdade, fontes de água. A primeira fonte eram os costumes, do direito romano. A segunda fonte era a lei. A terceira fonte era o plebiscito. O plebiscito era a assembleia do povo. A quarta fonte era a interpretação dos júris prudentes, júris consultos. E a quinta era édito dos magistrados. Quarta fonte de direito, do direito romano, eram os júris consultos, que também eram chamados de júris prudentes ou de prudentes. Um povo que dominava o mundo conhecido naquela época. Os prudentes eram os doutores da lei de Roma, que tinham conhecimento profundo, tanto é que eles ditavam o direito. Como é que os prudentes poderiam aceitar a mensagem de Jesus também? Por isso, mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Não adianta tirar pérolas aos porcos, porque os porcos não vão saber apreciar o que é. Chico Xavier tem umas mensagenzinhas que ele disse: deu uma pessoa que está com fome uma caveira toda cravejada de diamantes. O que essa pessoa vai fazer no deserto com uma caveira cravejada de diamantes se ela está com fome e com sede? Não adianta. Como é que ia dar para os doutos e prudentes a mensagem de Jesus? Por isso foi oculto. Então a gente vai passando. De pobre de espírito, nós vamos entender e aprender a nos rebaixar, porque é uma luta constante
para essa humildade, em busca dessa humildade. E a partir desse momento que nós deixamos de ser também dentro de nós doutos e prudentes, nós começamos a entender a mensagem de Jesus, porque vamos aplicar em nós a humildade. E aí tem as duas faces da mesma moeda, o orgulho e a humildade. O orgulho e a humildade. O espírito é o orgulho, o espírito é a humildade? De forma nenhuma. São atributos negativos ou expressões do espírito. O orgulho. O orgulho é filho do egoísmo. O ego é certo, porque o ego é aquilo que eu apareço perante os senhores. O que vocês estão vendo é o ego, sou eu. Como eu me manifesto perante os senhores, é o meu ego. Mas a partir do momento em que passa a ser o egoísmo, já é doentio. Porque tudo é meu, é melhor, tudo eu sou o primeiro, tudo tem que ser para mim, é egoísmo, que é o egocentrismo. Então o orgulho é filho do egoísmo. E a humildade é filha da caridade, que é a face do outro lado do orgulho. Mas a gente vai conseguir isso imediatamente? Não. Nós, no decorrer dos séculos e séculos e séculos, de acordo com as explicações da doutrina espírita, nós não nascemos no túmulo e não vamos morrer num berço. Nós viemos de bem antes, bem antes, bem antes. Nós trazemos uma bagagem, uma herança. E essa herança, se a gente fazer um estudo da história da humanidade, nós vamos ver que não é nada boa. Nós tivemos há 150, 200 anos a escravidão, nós tivemos um pouco antes a Idade Média, nós tivemos a Inquisição, nós tivemos as guerras púnicas, nós fomos tendo guerras, mais guerras. Será que essa herança toda, ou tudo isso que foi plantado, naquela época, até 100, 150 anos, ou mesmo não tão distante, foram outras pessoas que plantaram? Não, nós mesmos, em razão do nosso orgulho. De não aceitarmos as condições que nós nos contamos, queremos conquistas, guerras, passar por cima da própria humanidade. É orgulho. Então, séculos e séculos e séculos e séculos plantando dentro de nós orgulho. Então, vão ser séculos e séculos e séculos e séculos tentando plantar a humildade. É uma coisa de trabalho, é uma mudança de valores, é uma mudança de paradigmas. Deixarmos o que era, o que o apóstolo Paulo fez? Ele deixou de ser o Saulo de Tarso, o doutor da lei, e passou a ser o apóstolo Paulo. Ele morreu, o homem velho Saulo, e renasceu o homem novo Paulo. Ele não quis deixar o nome Paulo, porque Saulo era hebreu e Paulo romano. Porque ele falou, eu não quero esquecer das minhas origens, do que eu fiz com Cristo. Porque toda hora eu tenho que lembrar, eu maltratei aqueles que o seguiam. E ele não quis se esquecer do que ele fazia para que ele pudesse cada vez ter mais força de lutar por aquele homem que ele tinha renegado. Por isso ele não mudou o seu nome. Então o homem velho, matar o homem velho, a mulher velha, e começar a fazer com que renasça o homem e as mulheres novos, dentro de nós próprios, através da luta pelo nosso próprio conhecimento, do conhecimento do que nós somos, porque nós temos essas reações da nossa aceitação, da autoaceitação, aceitar como eu sou. Porque eu sou assim? Porque é uma herança que eu tenho trazido de mim mesmo no decorrer dos séculos. Então agora eu tenho que mudar isso. Mas é uma coisa de persistência, de luta constante, dia a dia. Não se pode ter medo. Nós temos que fixar isso como um objetivo. Acreditarmos que nós conseguimos, sim, dominar as nossas más tendências. Buscarmos persistir no caminho dessa busca interior, focando o nosso final, que é a plenitude e a perfeição. Aí sim nós seremos humildes. E da mesma forma nós saberemos também aplicar a nossa inteligência em prol da humanidade. Porque aqui o último item diz, missão do homem inteligente na Terra. Qual das maiores inteligências que nós conhecemos na história da humanidade? Que foi o criador, que foi a causa do Holocausto? Adolf Hitler. Olha a inteligência desse homem. O que ele fez com a humanidade? Com aquela inteligência toda que ele tinha. Mussolini, Benito Mussolini na Itália, há muitos e muitos e muitos anos, porque eu e a Léa já somos mais ou menos idosos, nós fomos visitar um hospital em Uberaba, o Hospital do Pênfigo, do Fogo Selvagem. Esse hospital são pessoas que vão se queimando
a carne vai se queimando de dentro para fora. A pele vai saindo, eles vão ficando todos esfolhados, tem que passar óleo, untar, por causa da dor, queima. Mas isso não é o problema. E nesse hospital, tinha um homem que ele andava se arrastando. Eu cheguei, ele começou a morder a minha cadeira, literalmente morder e lamber as rodas, lamber roda, e ele comia fezes. Tinha que tomar cuidado porque ele entrava no banheiro e pegava as fezes para comer. Um verdadeiro monstro, coitadinho, que não tinha nenhuma consciência de si mesmo. Foi nos dito pela dona Aparecida, ou por um amigo, grande amigo, que foi com a gente, que era Benito Mussolini, a reencarnação de Benito Mussolini. Se é, se não é, não sei. A lei da ação e da reação. Não souberam ser humildes, usaram a inteligência para o mal, vem a consequência. A inteligência por bem. Qualquer um de nós que aplique a nossa inteligência para poder usar em prol de nós próprios, porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e em prol do nosso próximo, em prol da humanidade. Essa é a verdadeira inteligência. É a inteligência que nós vamos dizer, a intelectual, essa inteligência cognitiva, que a gente faz com que ela seja concomitante à inteligência espiritual. Pessinger, um neurocirurgião, neurocientista, e Dana Zohar, que é uma física e é filósofa, eles como que descobriram o gene de Deus no nosso cérebro. Obviamente que não é bem no cérebro. Através das experiências, como pessoas em coma, eles iam conversando. E quando chegava uma pessoa e orava, falava o nome de Deus, é como se o eletroencefalo desse uma mexida. O eletro movimentava. Aí eles começaram a fazer experiências. Falou, peraí, vamos falar Deus? Mexia, a pessoa estava em coma. Aí eles começaram a fazer os seus estudos e descobriram que todos nós tínhamos, além dessas inteligências, que é a cognitiva, a racional, a espiritual, que eles disseram que era o gene de Deus. Então todos nós temos essa inteligência para aplicarmos da forma correta, concomitante com a inteligência intelectual, que muitos hoje têm em grande, vamos dizer assim, quantidade, QIs elevadíssimos. Mas é uma prova, porque a pessoa pode sucumbir a essa inteligência também. Muitas pessoas que são baldas de inteligência não entendem por quê. Talvez em outras vidas tenham feito mau uso dessa inteligência. Por isso vem baldas, vem tapados, vem meio como que pessoas sem qualquer tipo de consciência, estão com a sua inteligência bloqueada, para que possam valorizar aquilo que não souberam se utilizar e que perderam. Então a utilização da nossa inteligência, dessa nossa inteligência espiritual, junto com a inteligência intelectual, que é para que a gente não sofra a consequência dos nossos próprios atos. Porque hoje nós vemos o sofrimento, nós vemos a dor, nós vemos muitos problemas nas nossas vidas, nós temos parentes difíceis, nós temos o sofrimento, nós temos deficiências físicas, deficiências morais, muitas dores, muito sofrimento. Deus é injusto? Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Justiça das aflições, causas anteriores e causas atuais das aflições. Se Deus é justo, o nosso sofrimento é justo, porque Deus é a justiça absoluta. O absoluto, ele não aceita uma nesga de diferença naquilo que é único, porque se tiver isso, já não é absoluto, mas se for só isso, é absoluto. Deus é isso, não tem uma nesguinha de erro, de injustiça, absoluto. Então nosso sofrimento é justo. Mas se não está na vida presente, onde está o sofrimento? Onde está a minha dor? Voltamos então às causas anteriores das aflições. Está no passado. Mas quem plantou o nosso passado? Alguém plantou o meu passado por mim? Eu mesmo. Então hoje, eu sou o herdeiro daquilo que eu plantei. A semeadura naquela época, livre, plantei o que eu queria. Só que a colheita é obrigatória. Por isso o uso da humildade. Hoje nós colhemos o fruto amargo da nossa desídia no passado. Amanhã nós vamos colher o quê? Depende.
Do quê? Do que hoje nós plantarmos na nossa vida. Porque nós somos os artífices do nosso próprio futuro. Amanhã vai ser o reflexo do que é hoje, pois nós somos os nossos próprios herdeiros. Por isso Chico Xavier dizia, ou diz, porque ele não morreu, ele só perdeu a carne, que nós somos, a nossa vida é um livro de folhas brancas, em que todos os dias da nossa vida a gente escreve a nossa história, e o final feliz vai depender daquilo que nós escrevermos no livro da nossa vida. Semeadura livre, colheita obrigatória. Que possamos, cada um de nós, escrever o livro da vida de uma forma que o nosso futuro não seja tão amargo quanto o nosso presente. Que o nosso futuro não seja tão cheio de espinhos como é o nosso presente. Que o nosso futuro seja de felicidade. Porque dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade não é deste mundo. E a gente acaba concordando. Que possamos fazer do Evangelho de Jesus a nossa diretriz, o nosso caminho. Que possamos fazer o nosso código, a constituição moral da nossa vida. Que coloquemos esse Evangelho no nosso dia a dia. Que possamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos fazer ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque perguntaram para Jesus: Senhor, qual é a maior de todas as leis? Ele disse: tu sabes, porque já estava no Velho Testamento, que foi escrito de hoje a 3.500 anos. Tu sabes, amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todo o meu espírito? Sim. E amar o próximo como a mim mesmo? Sim. A primeira e a segunda. Aí estão, disse Jesus, todas as leis e os profetas. Portanto, meus irmãos, que possamos, a partir de hoje, mudar o rumo, o panorama e escrever uma nova história do nosso futuro, porque disse Francisco Cândido Xavier, o nosso passado nós não temos como mudar, mas o nosso futuro nós podemos refazer todos os momentos de nossas vidas. Que possamos fazer desse código de honra, de moral, de espiritualidade, que é o Evangelho de Jesus, a diretriz nas nossas vidas. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado.